Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 10 de junho do ano da graça de 2020. Hoje é feriado, é dia de Portugal, um dia em que se celebra a nossa nação também, com muitos anos, com muitos séculos. É um privilégio. Ainda ontem, enquanto via alguns programas na televisão, especialmente um sobre situações de campos de refugiados, só pude sentir, só pude experimentar uma resposta de gratidão ao Senhor por Ele nos permitir viver aqui neste lugar, com dificuldades é verdade, mas no meio de tanta paz e de tantos cuidados. É um privilégio, somos gratos por isso. E lembramos em oração povos que por estes dias e em circunstâncias tão diferentes das nossas, sofrem por muitas razões. Amados, na sequência daquilo que consideramos no domingo, além de lembrarmos que as nossas experiências de deserto, que são inevitáveis e são reais, todas elas serem permitidas, determinadas pelo Senhor, há algo que de facto também é muito evidente naquelas duas experiências de deserto que consideramos e que eu creio que também já é evidente para todos nós. Se não é, precisamos de o tornar e de o experimentar. O Senhor Jesus, naqueles 40 dias de deserto, jejuou, e o Senhor Jesus mais tarde fala sobre o jejum, e portanto percebemos que aquela não foi só uma simples ausência de comida. Foi uma experiência íntima de proximidade com o Pai, de oração, de consagração, de meditação. É para isso que existe o jejum. O Senhor Jesus deixou muito claro. E por isso, sem dúvida nenhuma, aquela foi uma oportunidade para Jesus estar em profunda intimidade com o Pai. Quando olhamos para o deserto, em que o povo de Israel se encontrou durante 40 anos, sem dúvida nenhuma, foi uma extraordinária oportunidade de intimidade com o Pai. Uma oportunidade de ouvir Deus. Deus falou muito, muito durante aquele período, aqueles 40 anos. Deus revelou-se de uma forma muito prática, logo no início, mesmo antes do deserto, à saída do Egito, abriu o mar, fez coisas absolutamente extraordinárias, como sempre faz, aliás, todos os dias. O povo de Israel conseguiu perceber e experimentar algo absolutamente único naqueles 40 anos. Ouviu o Senhor falar de uma forma absolutamente extraordinária. Deus pôde ouvir o povo também por via da comunicação direta com Moisés, mas também por via da sua própria reação, da reação do povo, que nem sempre foi a melhor. Amados, sem dúvida nenhuma, as oportunidades de deserto são oportunidades para intimidade com Deus. O povo português, em Portugal temos o ditado que diz só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Às vezes, infelizmente, isso revela alguma verdade espiritual. Tantas vezes nos lembramos de Deus quando as coisas se apertam. Andamos distraídos com a nossa vida, andamos no nosso ritmo diário, as coisas andam, não podem parar e nos esquecemos da intimidade com o Pai. E depois Deus interrompe as nossas vidas, entramos num deserto, seja ele qual for, e já lembramos aqui que pode ser qualquer coisa, pode ser uma doença, pode ser uma crise familiar, pode ser uma crise emocional, pode ser um desemprego, podem ser tantas coisas, aquelas coisas que nos fazem parar e que, com as características de um deserto, que, como vamos ver amanhã, são características difíceis. Mas esta é a oportunidade de intimidade com o Pai. Eu queria só lembrar na palavra de Deus alguns exemplos.
Lembram-se de Ana, 1 de Samuel, capítulo 1? O deserto dela era o deserto da infertilidade. Ela não podia ter filhos e isso fazia-a viver num deserto que Penina fazia questão de tornar ainda mais difícil. Foi nesse deserto que ela foi ao templo e que se derramou em intimidade com o Pai. Foi lá que ela comunicou com o Pai. Foi no meio do deserto que o Pai ouviu o clamor do seu coração. Lembram-se de Jó? Outro tipo de deserto. Jó, no meio do deserto, disse, por exemplo: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele nunca perdeu a noção, ou melhor, ele adquiriu ainda uma noção maior da presença e da realidade do seu Redentor. Foi no meio do deserto que Jó diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, no meio do deserto, no meio desta... E sabemos que não foi fácil a intimidade com Deus, com o Pai, da parte de Jó. Muitas batalhas, muitas questões, mas no meio delas o Senhor foi respondendo e Jó foi percebendo quem de facto o seu Deus era. E agora conhecia-o como nunca o tinha conhecido antes. Lembram-se de um deserto muito particular que Davi passou? É verdade. Um deserto que foi provocado por teve origem num pecado dele. Ele pecou com Batseba. No meio desse deserto emocional e espiritual, ele escreve o Salmo 51. E eu convidava depois os irmãos a lerem com mais atenção o Salmo 51 e perceberem como no meio do deserto Davi teve intimidade com o Pai. No meio do deserto ele disse: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente. No versículo 10 ele diz: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova de dentro de mim um espírito inabalável. Foi lá no meio do deserto da intimidade que Davi abriu o seu coração, se derramou perante o Senhor, o buscou e Deus fez de facto algo absolutamente extraordinário. Só relembrar mais um outro deserto. Um deserto que tem uma característica particular no caso de Jonas. Porque no caso de Jonas, o deserto de Jonas passou-se dentro de um peixe. E é de lá de dentro daquele peixe que Jonas se arrepende, que Jonas abre o seu coração perante o Senhor e que determina no seu coração e perante o Senhor que iria obedecer. Não iria voltar a fazer o que fez anteriormente. Amados, os desertos são sem dúvida nenhuma uma oportunidade para intimidade, proximidade com Deus. Mas há uma coisa que obviamente nós percebemos, é que não devemos precisar de desertos para que isso aconteça. E também não devemos ignorar que os desertos são essa oportunidade. Tantas vezes temos reagido mal aos desertos. Tentamos resolver os problemas à nossa maneira e nos esquecemos do mais importante. É que no meio do deserto o Pai está de braços abertos para nos ouvir, para nos receber, e nós precisamos tanto dessa intimidade com Ele. Duas verdades importantes. No meio do deserto precisamos de experimentar esta intimidade com Deus, que provavelmente temos mais dificuldade em reproduzir noutros momentos, e quando não estamos no deserto, amados, não podemos perder também a noção que também lá é lugar para intimidade com Deus, para que não seja necessário tantas vezes que Deus nos leve ao deserto para experimentarmos isso. Amados, que este possa ser um dia abençoado, um dia tremendamente rico na nossa intimidade com o Pai. Eu desejo isso para todos nós, para todos vós. Mais logo, se o Senhor permitir, mandarei o áudio do estudo bíblico para hoje. Peço que continuem a orar uns pelos outros, pelos assuntos que tenho partilhado. E hoje, particularmente, amados, eu queria muito que nós relembrássemos um assunto que é de absoluta importância. Temos que orar por aqueles nossos queridos que ainda não conhecem o Pai.
aqueles que em algum aspecto estão realmente no profundo deserto, afastados do Pai, que eles possam realmente se aproximar, que nós possamos ser sal e luz nas suas vidas e que eles possam também, através da nossa experiência e da nossa partilha, conhecerem Jesus Cristo. Não podemos perder o foco neles e por isso queria muito desafiar os irmãos hoje a orarem por todos eles também e a investirem, não só a orarem, mas serem sal e luz. Que o Senhor nos abençoe um dia tremendamente abençoado e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.